Bem, pessoal, nós vamos analisar a pressão do ponto de vista microscópico agora, né? A gente já usou algumas noções da parte microscópica para entender a pressão, mas entender que são colisões, né, num sistema fechado de um gás para as paredes do recipiente que vão sofrer essas colisões constantes de moléculas que estão agitadas lá dentro do recipiente. Isso a gente sabe que é pressão, mas nossa ideia aqui é quantificar isso, né? Conseguir realmente determinar uma relação entre como essas moléculas estão se movimentando lá dentro, né, da forma como elas estão se movimentando lá dentro, colidindo com as paredes do recipiente, para determinar essa grandeza macroscópica tão importante, né? Então, uma colisão é um efeito minúsculo, né? A gente não consegue, mas a gente tem que pensar em colisões da ordem aí do número de Avogadro no sistema. Então, muitas moléculas vão fazer um efeito apreciável que pode ser pensado e pode ser calculado pensando na força sobre a área dessas colisões, né? A força que essas colisões estão exercendo numa certa área do recipiente. Então, para isso, a gente vai seguir uma tarefa muito importante. A gente tem que calcular a mudança de momento de uma única molécula durante a colisão. A gente tem que encontrar força devido a todas as colisões que estão ocorrendo no sistema. E a gente tem que pensar em um fator importante, pensar numa velocidade média, né? A gente já comentou que a conexão do micro e do macro tem muito a ver com pensar em médias de algumas grandezas físicas. E no caso do gás, né, pensar na velocidade média dessas partículas, dessas moléculas que estão lá no sistema. Então vamos para um esquema mais formal agora, vamos tentar formalizar isso. Então vamos começar com a mudança de momento para uma molécula durante a colisão. Então eu vou de forma simplificada, né? Essa figura vai mostrar para a gente a componente x da velocidade, que vai ter uma colisão, né? Vamos falar aqui que a colisão vai ser perfeitamente elástica. Então você tem uma colisão perfeitamente elástica, né? Nessa colisão perfeitamente elástica, a gente vê que a partícula que ela está vindo com uma velocidade Vx, né? Certo? Ele tem uma velocidade Vx, ele vai bater na área e vai sair aqui com uma velocidade menos Vx aqui nesse sistema. E vai colidir nessa parede aqui desse cubinho com a área A, né? Então, eu quero lembrar você que o momento, a quantidade de movimento de uma partícula que eu vou representar por P é calculado pela massa dessa partícula vezes a velocidade dela, né? Então, essa molécula vai sofrer uma variação de momento na direção x, que vai ser o momento final menos o momento inicial, sendo que o Vx positivo é para a direita e depois da colisão, como ele tem uma componente Vx para a esquerda, ele vai ser negativo, vai ser menos Vx. Então ele vai ter menos mVx, que é o momento final, menos o momento inicial, que é Vx. Portanto, a variação da quantidade de movimento é menos 2 vezes o mVx. E essa daqui vai ser nossa primeira equação importante. Mas a gente tem que pensar simplesmente aqui em n colisões acontecendo no intervalo de tempo ΔT. Então, se a gente pega um intervalinho de pequeno ΔT e tem n colisões nessa parede aqui, e a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que todas as moléculas têm a mesma velocidade. Essa é uma hipótese que não é realmente talvez não seja realmente necessária. A gente pode remover essa ideia depois, mas ajuda a gente a focar na física sem se perder na matemática envolvida na nossa conta aqui, né? Então, vamos pegar aqui a seguinte coisa. Vamos pegar aqui a mudança total de momento nesse intervalo de tempo ΔT
vai ser a seguinte. Então, a mudança total de momento, então vai ser que eu vou representar por delta Px. Um P grande aqui, né? O P grande é a mudança total associada às N colisões. Então, vai ser o número de colisões vezes a variação de momento de uma única colisão de uma única molécula. Então, vamos pegar a equação 1 e trazer para cá aqui, ó. Então, vai ser menos 2, número de colisões totais que a gente tem aí, massa vezes Vx, componente da velocidade. Então, essa é a primeira coisa muito importante e fundamental que eu vou chamar de equação 2 aqui. Mas, por que calcular isso? Porque isso dá a força média. É muito importante lembrar isso daqui, que basicamente a força média, que eu vou chamar de F barra aqui, né? E no caso aqui vai ser na direção X, ela pode ser escrita como a variação de momento Px aqui, num certo intervalo de tempo ΔT. Né? Lembrando, isso daqui tem muito a ver não, tem a ver com a segunda lei de Newton totalmente aqui, né? Então, a força média da parede no gás, então vamos fazer isso daqui, né? A força média exercida pela parede no gás vai ser isso daqui, pode ser escrita, portanto, como, vamos pegar a equação 2 aqui e vamos colocar aqui menos 2 vezes o número de colisões mvx sobre o ΔT aqui que a gente tem. Tá? Então, nós temos aqui já. Só que, veja, pensando em ação-reação, né? A força que a parede exerce no gás, a gente está interessado na força média que o gás exerce na parede, né? Então, gás, vamos escrever aqui, gás parede. Se a gente pensar nisso daqui, né? Se a gente pensar nisso daqui, a gente pode falar que isso aqui é menos a força média na direção X. A gente colocou aqui parede gás. E que, portanto, a diferença com a expressão aqui de cima é simplesmente o sinal de menos. Então, vai ser 2 vezes o número de colisões, a massa, V, essa velocidade x, dividido pelo ΔT aqui. Tá? Então, o que a gente precisa fazer, né, agora? Agora, uma coisa muito importante, que é nosso próximo vídeo, e que a gente tem que parar aqui e pensar, é determinar o número de colisões que ocorrem nesse intervalinho de tempo ΔT que a gente determinou aqui, para contabilizar esse número de colisões. Então, tenta pensar aí quantas colisões nós vamos ter aí nesse intervalinho de tempo ΔT, para a gente continuar a nossa conversa no nosso próximo vídeo. Tá bom? Um grande abraço.